Se o universo nasceu do nada, quem criou o nada? E se eu te dissesse que talvez o universo não tenha sido criado por ninguém? E se o nada nunca tenha existido? A maior pergunta da humanidade não é quem criou o universo, é quem criou o nada. Desde pequenos ouvimos que o universo começou com uma grande expansão cósmica, uma expansão que deu origem ao espaço, ao tempo, à matéria e a tudo o que existe. Mas existe um detalhe que quase ninguém para pensar. Antes disso, o que existia, a resposta mais comum é simples: nada. Mas aqui começa o problema. O que é nada? Nada absoluto, sem espaço, sem tempo, sem energia, sem leis físicas, sem qualquer possibilidade. Agora pensa comigo. Se não existia tempo, como algo poderia começar? Se não existia espaço, onde algo poderia surgir? Se não existia energia, de onde viria a força para qualquer mudança? O nada absoluto não permite evento, não permite transformação, não permite sequer potencial. Então, como algo pode surgir do nada? Alguns físicos dizem que o universo pode ter surgido de uma flutuação quântica. Em nível microscópico, partículas aparecem e desaparecem o tempo todo, mas existe um detalhe importante. O chamado vácuo quântico não é vazio, ele possui energia, ele possui leis, ele possui estrutura, ou seja, isso já não é nada. Se existem leis físicas, então já existe alguma coisa. Então talvez o universo não tenha surgido do nada. Talvez tenha surgido de algo mais profundo, algo que ainda não entendemos completamente. Agora a coisa fica ainda mais intensa. E se o tempo não começou naquele momento? Alguns modelos cosmológicos eles sugerem que o tempo pode ser cíclico, que o universo pode passar por ciclos de expansão e contração. Outras teorias falam sobre múltiplos universos, e há ainda a possibilidade de que o nosso universo tenha surgido do colapso de um universo anterior. Se o tempo surgiu junto com o universo, perguntar o que existia antes pode ser como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez antes simplesmente não faça sentido, mas a filosofia vai ainda mais fundo. Há milhares de anos, pensadores já refletiam sobre isso. Se algo existe agora, pode realmente ter surgido do nada absoluto. Alguns defendem que o nada absoluto é impossível, porque até mesmo imaginar o nada já exige consciência, exige pensamento, exige algo. Talvez a existência seja a regra. Talvez o nada seja apenas um conceito criado pela mente humana. Agora pensa nisso com calma. Talvez sempre tenha existido alguma forma de realidade, mesmo que não seja matéria, mesmo que não seja energia, mesmo que não seja o universo como conhecemos. Talvez a própria realidade seja eterna. Nosso cérebro gosta de começo e fim, gostamos de histórias com início, mas o universo pode não obedecer essa lógica humana. E agora vem a hipótese mais impactante. E se o universo for inevitável? E se, dadas certas condições matemáticas fundamentais, a existência for obrigatória? Como se o nada absoluto fosse instável, como se o nada não pudesse se sustentar. E sempre que o nada tenta existir, ele se transforma em algo. Isso mudaria tudo. Não haveria criação no sentido tradicional. Não haveria um momento zero absoluto. A existência seria simplesmente inevitável. E agora vem a parte que mais provoca. Talvez a pergunta nunca tenha sido quem criou o nada, mas sim, porque acreditamos que o nada é possível. E se o nada for a verdadeira impossibilidade, e se a existência for a única realidade possível, talvez o universo não precise de criador. Talvez nunca tenha havido um antes. Talvez o nada nunca tenha existido. E talvez nunca possa existir.